Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Luciilda Silva, professora de corte e costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de corte e de costura dessa calça aqui que eu modelei no vídeo passado. Se você quiser também acompanhar o vídeo com a modelagem, é só procurar que tem aqui no canal. E a nossa calça aqui no estilo wide leg, com cós anatômico, tem bolso faca, tem a braguilha aqui na parte frente, a parte interna aqui com acabamento feito em viés, os bolsos aqui, ó, esse que vem para a braguilha, que veste super bem. Então, eu fiz esse acabamento aqui por dentro com o viés. E aqui por fora ela tem também a nervura, né? E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, uma grade completa com tamanhos do 36 ao 52, o link de compra tá fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar na descrição também. Então, se você agora está querendo acompanhar aí todo o passo a passo de corte e de costura dessa peça, vem comigo, vamos para o vídeo. Bem, aqui vamos para o corte da nossa peça. Para fazer essa calça, eu vou usar esse tecido aqui, que é um linho. Ele é no estilo linho rústico, mas é bem macio, tem um bom caimento, não é esses tecidos assim muito rígido, não. Você pode usar outros tecidos também, pode usar uma sarja, um two-way, uma gabardine, pode usar um verona também. Enfim, são vários tecidos aí que fica legal para você fazer uma peça como essa. Um crepe de alfaiataria, por exemplo. Aqui, em termos de quantidade, eu tenho bastante, tenho mais de 3 metros, mas vai levar aqui para essa peça 1,5 m. Entre o tamanho P e o tamanho M. Se você for fazer um tamanho maior, compra um pouco mais, porque tem os bolsos, tem o cós, então leva um pouco mais de tecido. Aqui eu vou colocar o tecido sobre a mesa e depois eu venho com as partes do molde para fazer o corte. Posicionando aqui certinho o meu tecido, ele está dobrado, ó, certinho aqui. Eu já vou vir com a parte costa, posicionei aqui na borda do tecido. Eu sempre deixo um lado do tecido aqui bem retinho, para poder colocar aqui a barra da calça e já ficar certinho no sentido do fio. Se preferir, pode usar aqui a marcação de fio do tecido, aí vai medindo aí com a fita métrica até a orelha do tecido. E assim você consegue posicionar também. No meu caso aqui, eu só faço dessa forma mesmo, coloco aqui os pezinhos e venho agora fazendo o corte, rente com a borda do molde, porque o molde ele já tem toda a margem de costura, então facilita bastante aqui para a gente ir cortando. Então, é só ir contornando mesmo e fazendo o corte. Finalizando aqui já essa parte costa. Prontinho aqui a parte costa, vamos para a parte frente, ó. Posicionei novamente aqui o tecido, venho com o molde, vou fazer da mesma forma, ó, vou colocar aqui a barra bem certinho no tecido, coloco os pezinhos e venho fazendo o corte da mesma forma que eu cortei lá a parte costa. Se você preferir, pode ir usando a marcação de fio do tecido e vai medindo aí com a fita e posicionando também certinho o seu molde. Sempre cortando aqui, contornando a borda do nosso molde, que já tem toda a margem de costura. Já finalizando aqui, chegando na parte do bolso. Certinho aqui, a nossa parte frente. E agora vamos para as outras partes, né? Os detalhes aqui da peça. Posicionar novamente aqui o tecido, vou cortar o cós. O cós eu preciso cortar 2 vezes com o tecido dobrado. Então, eu vou posicionar aqui certinho, coloco aqui os pezinhos e venho fazendo o corte. Veja que o molde está posicionado certinho aqui no comprimento do tecido. E aí, é só ir contornando mesmo aqui a bordinha do molde. Finalizado aqui essa parte, vou cortar novamente, ó. Já cortei aqui mais uma vez, porque precisa de 2 partes. E aqui eu venho posicionar o bolso. O bolso também eu vou posicionar aqui no sentido do comprimento do tecido. Eu sempre coloco assim, retinho e vou cortando. E quem preferir pode usar aí a marcação do fio, que tem aí em todas as partes.
Já vou vir aqui para outra parte do bolso, que é o forro do bolso, né? Aquela primeira parte era o espelho do bolso. E aqui o forro, posiciono da mesma forma, bem certinho aqui. E também venho fazendo o corte. Já finalizando aqui essa parte do bolso, vou cortar a braguilha. Aqui para a braguilha, eu venho com uma parte do tecido, vou fazer uma dobra e vou posicionar esse lado reto do molde na dobra do tecido. Posicionado aqui certinho, agora é só vir fazendo o corte. Vou contornando assim todo o molde. Finalizado aqui a primeira parte, essa segunda parte não precisa posicionar no tecido dobrado, coloca no tecido assim aberto mesmo e vem fazendo o corte também. Já finalizando aqui, prontinho essa parte da braguilha. Agora eu vou cortar aqui uma tirinha, uma faixinha, para fazer as reatas. Eu não fiz molde, mas vou cortar aqui uma tirinha com 3,5 centímetros de largura. Então, eu vou dobrando assim, para conseguir ir cortando da mesma largura. E aí, ficou assim, ó, a tirinha, dessa forma. Finalizei lá a parte do corte e agora eu vou fazer a marcação aqui das nervuras. Para a marcação dessas nervuras, eu dobro aqui o meu molde certinho na marcação que tem no molde, né? Então, eu dobro aqui tudo bem certinho, posiciono em cima do tecido. Lembrando que isso tem que ser feito do lado direito da peça, que é exatamente onde vai ser costurado a nervura. Então, eu só venho aqui, ó, dou uma arrumadinha no molde, posiciono aqui certinho e faço a marcação com um giz. Já vou vir aqui, coloquei os pezinhos para me ajudar aqui. Você pode colocar alfinetes também, se você preferir. E agora é só vir aqui, ó, fazendo a marcação, porque dessa forma fica muito prático a hora que a gente vai costurar. É muito tranquilo fazer essas nervuras marcadas dessa forma. Marquei aqui de um lado, ó, ficou certinho. Vou virar para marcar do outro lado. Vou virar aqui o molde também, ó. Só virar aqui o lado que já encaixa certinho. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Vou colocar aqui os pezinhos e vou vir fazendo a marcação também. Vou marcando aqui até chegar aqui na cintura. E aí, dessa forma, fica certinho aqui a marcação. Vou marcar também a pence das costas. E aí, já vamos para a costura. Aqui para a costura, eu já adiantei umas partes aqui, vou mostrar. Colei entretela, aqui em uma camada do cós. Colei uma entretelazinha de tecido, mas ela não é muito grossa. Se você preferir, pode colocar nas duas, em todas as partes do cós, que fica muito bom também. E vou iniciar aqui a minha costura pelas nervuras da parte frente. Já tá marcado aqui, certinho. Então, fica muito prático aqui, é só dobrar ó, certinho aqui na marcação. E eu vou fazendo aqui a costura bem fininha, bem na bordinha mesmo, para ficar um acabamento bem delicado. Então, vou fazendo isso aqui, ó, dobrando e costurando até chegar aqui na barra. Finalizado aqui na barra, vou mostrar como ficou. Fica assim, ó, bem fininha. Vou fazer isso mesmo aqui com a outra. Já fiz aqui com a outra parte e vamos para a montagem do bolso. Posiciono aqui o espelho do bolso na parte direita aqui do tecido, da parte frente, e venho passando uma costura. Aqui eu gosto de passar duas costuras, como se fosse para franzir, mas não vai ficar franzido, só vou puxar um pouquinho depois, para não ter problema do bolso ficar embabadando aqui a entrada. Então, aqui eu passei as duas costuras, uma próxima aqui da outra.
Vou puxar aqui as duas linhas de baixo um pouquinho e vou espalhar, ó, até ficar assim bem firme, sem estar com nenhuma elasticidade, porque assim vai dar um acabamento legal aqui pro bolso. Viro aqui pro lado e venho passando a costura de pesponto rente, para dar um acabamento legal também aqui nessa borda. Passo o pesponto rente aqui por cima do bolso, fica dessa forma, ó. Vou virar aqui e vou passar um pesponto com a largura do pé da máquina. Esse pesponto é opcional, se você não quiser, você não, pode não passar, né? Só passa ferro depois e fica muito, muito bom também. Mas nesse caso aqui, eu escolhi passar o pesponto para ficar mesmo o pespontozinho aparente aqui no bolso. E o pesponto rente foi só para o acabamento. Então, fica assim, certinho aqui. Já vou vir com o forro do bolso. Vou posicionar aqui certinho e vou passar uma costura. Essa costura vai ser bem na bordinha, porque eu vou fazer um acabamento aqui em viés. Então, precisa ser bem fininho aqui na bordinha, para quando encaixar o viés e costurar, não ficar mostrando, né, a costura. Se você passar larga, quando vier com o viés, fica mostrando essa primeira costura aqui. Então, eu passo assim, bem na bordinha, ficou dessa forma, ó. Vou passar agora uma pequena costura aqui na parte da cintura para segurar o bolso aqui na posição certinha que ele precisa ficar. Então, já venho aqui, arrumo certinho e passo lá uma pequena costura e vou passar também aqui na lateral. Só para fixar mesmo ele aqui certinho. E aí, ficou assim, ó, a entradazinha aqui do bolso certinho. Já fiz a mesma coisa aqui para o outro lado, tá certinho também. Agora, eu preciso passar aqui o acabamento que eu vou fazer com viés. Vou fazer com esse viés aqui de algodão mesmo, esse viés mais simples, né? O mais estreitinho mesmo. Mas eu gosto de passar esse acabamento, que fica realmente um acabamento muito bom. Para passar aqui esse acabamento é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, vai dobrar aqui por cima da parte que você quer aplicar. Ele tem um espaçozinho no meio, então você encaixa bem nesse espaço, né? A borda do tecido bem no espaço. E aí vai dobrando assim, passando a costura na borda do viés. Vai fazendo isso aqui em todas as partes. É muito simples para aplicar aqui, né, esse viés. Ele é bem firme, principalmente esse de tecido mesmo, de algodão, né? O de cetim dá um pouquinho mais de trabalho, mas esse é mais tranquilo. Então, eu venho aqui aplicando, ó, em todas as curvas do bolso, ele faz a curva certinho, porque é enviesado, né? E assim eu passei aqui, fica dessa forma, ó, certinho. Aqui eu não tinha viés da mesma cor, gente, mas se você tiver, é legal você colocar. E aí, passei aqui no outro também, da mesma forma, e aproveitando aqui, eu já vou fazer isso com as outras partes que eu preciso, tá? Vou passar aqui na braguilha. Essa primeira parte, eu também preciso passar uma costura antes aqui na borda, porque fica mais prático para aplicar o viés. Então, passo a costura assim, bem na bordinha, igual eu fiz com o bolso. Fica assim, ó, e agora eu venho com o viés. Vou aproveitar e vou passar em todas essas partes aqui, tudo da mesma forma. E aqui, ó, já passei em todas as partes da braguilha e aqui no cós também, tudo da mesma forma que eu mostrei a vocês aqui nos bolsos. E agora eu preciso passar isso aqui lá no overlock. Aqui no bolso, a gente tem uma pequena diferença, que é referente à costura aqui da nervura. Quando eu for passar o overlock, eu já passo acertando aqui e deixando certinho. E aqui eu já passei lá no overlock, ó, certinho aqui a parte do gancho. Passei em todas as partes aqui na parte costa também. As partes que tinha que passar no overlock, eu já aproveitei e passei tudo. E agora eu vou continuar aqui fazendo a montagem da braguilha. Vou usar esse zíper comum de 15 centímetros. Então, o primeiro passo é marcar aqui a altura desse zíper. Eu meço do início do zíper até esse metalzinho aqui, né? Esse acabamentozinho do final.
Venho aqui na minha peça, na calça, e faço um pique de mais ou menos 1 centímetro. E feito aqui esse pique, vamos para a montagem aqui, ó. Com essa parte que tem a dobra, coloco nessa posição e já venho aqui com o zíper, posiciono aqui, ó, com uma distânciazinha do viés. Nesse outro lado, eu venho colocando uns alfinetes, vou colocar aqui uns 3, ficou assim. E aqui eu já venho com a outra parte, faço uma dobra de 1 centímetro e vou posicionando aqui em cima do zíper. E vou colocar alfinetes também, para me ajudar aqui com essa parte. Se você preferir, você pode passar um alinhavo também. Vou continuar aqui fazendo essa dobrinha até chegar naquela marcação lá do pique que eu fiz. E vou prendendo tudo com alfinetes. Ficou dessa forma, ó. Agora eu já venho aqui e passo uma costura. Passo uma costura aqui bem na dobra mesmo, bem na bordinha. Vou passando essa costura até finalizar aqui, até chegar na parte da cintura. Dando uma arrumadinha aqui por causa da dobra do bolso, né? Que tá por dentro, então fica mais grossinho, mas dá para passar tranquilamente. Feito aqui essa costura, ficou dessa forma, ó. Vou tirar aqui os alfinetes. E aí, ficou assim. Venho aqui com essa outra parte, já pego aqui o outro lado da calça. Vou posicionar essa parte aqui da braguilha, que é só em uma camada do tecido. Posiciono certinho. O pique que tá aqui na frente da calça, eu vou fazer também no tecidinho aqui da braguilha. Ficou dessa forma, ó. E agora eu vou passar uma costura da cintura até chegar nesse pique que eu acabei de fazer. Vou passando a costura aqui certinho, chegando nessa parte, ó, eu gosto de fazer uma dobra para ficar bem certinho no finalzinho do pique. Ficou assim, agora eu viro aqui para esse lado e vou passar um pesponto rente por cima do tecido aqui da braguilha. Passo aqui o pesponto rente certinho. Já vou mostrar aqui como vai ficar, ó. Vai ficar assim pro lado interno. Agora eu venho com essa parte e posiciono aqui em cima da outra para fazer a costura do gancho. Quando eu vou posicionar aqui, ó, eu deixo um pequeno espaço aqui, 1/2 centímetro mais ou menos. Vou colocar aqui alfinetes também. Veja que tem uma distânciazinha aqui, né, para o zíper. E aqui eu vou posicionar certinho para costurar esse pedacinho do gancho. Não vou começar aqui do início, eu vou deixar uma pequena abertura para que eu possa fechar o entreperna depois. Então, inicio lá a costura, eu vou dobrar ó, essa sobrinha aqui do zíper. E costuro aqui até esse ponto, né, que eu havia feito o pique. Viro aqui, volto a costura por cima da mesma, porque essa parte do gancho é bom ficar bem reforçado. Feito a costura, ó, ficou dessa forma. Agora, eu posso tirar aqui esses alfinetes. Eu vou tirar para soltar aqui essa parte e vou posicionar o alfinete novamente aqui por baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. E agora, eu tenho esse tecidinho aqui livre, né? Para que eu possa costurar aqui no outro lado do zíper. Então, eu venho aqui na bordinha do zíper e vou passando a costura. Essa costura aqui eu também gosto de voltar com a costura aqui por cima, para já ficar bem reforçado também. Finalizado aqui essa parte. Posso retirar aqui esses alfinetes. Já vou mostrar aqui como está, ó. Tá quase pronta aqui essa braguilha. Só preciso agora posicionar novamente aqui os alfinetes, porque depois vamos passar o pesponto final aqui na braguilha. Quando eu vou posicionar os alfinetes, eu dobro essa parte que tá aqui por baixo,
para que não corra o risco de eu costurar por cima. Porque se você passar o pesponto e pegar aqui nessa parte, a braguilha não abre. Então, eu gosto de virar assim, ó, pro lado, certinho. E aí, coloco aqui o alfinete, já pegando com essa parte aqui de baixo. E aí ficou assim. Agora nós vamos vir aqui passando o pesponto. Você pode passar a mão livre ou você pode fazer um risquinho com o giz também. Veja que aqui, ó, fica totalmente livre o espaço para passar o pesponto. E nós vamos passar aqui pelo lado de cima. Iniciando aqui pela cintura, eu desço aqui fazendo, ó, uma costura reta. Chegando aqui próximo ao final, eu vou fazendo uma costura curva até finalizar aqui no finalzinho do zíper. Vou virar aqui para costurar um pouquinho. É melhor virar assim a costura aqui do que fazer o retrocesso, porque às vezes não fica muito legal. Então, ficou assim, ó, a nossa braguilha, tá certinho aqui. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Para finalizar, para essa parte aqui, ó, não ficar solta, é só vir aqui e passar uma pequena costura bem na bordinha aqui, só para prender mesmo essa parte, né? E ela não ficar assim solta. Então, eu faço aqui uma costurazinha com retrocesso. E agora sim, ficou prontinha aqui, ó. Certinho aqui essa braguilha. Então, aqui eu vou separar e vou aqui para a parte costa. Na parte costa, eu vou fazer as pences, que eu já marquei também lá na hora do corte. Então, fica um espaçozinho menor aqui da pence, né? Porque foi tirada uma parte para o cós anatômico, mas ainda assim é necessário fazer aqui esse restantezinho da pence. Ficou assim. Vou fazer o mesmo aqui já com a outra, certinho aqui também. E aqui eu vou para o fechamento lateral, só posicionar aqui lateral frente com a lateral costas, direito com direito. Vou iniciar aqui a minha costura na cintura e venho costurando aqui, ó, encaixando toda essa lateral até chegar aqui na barra. Essa costura eu vou passar aqui com a margem de 1 centímetro, que foi a margem que eu deixei lá no molde. Então, eu venho passando aqui, sempre encaixando, alinhando bem um tecido abaixo do outro e passando a costura até que chegue aqui, ó, na parte da barra. Já vou encaixando aqui todo o tecido e passando a costura. Chegando aqui já a próxima barra, no finalzinho aqui eu finalizo com um retrocesso. E aí ficou assim, ó, certinho o encaixe lateral. Vou fazer isso mesmo pro outro lado. Já fechei aqui o outro lado da mesma forma. Aproveitando, já vou vir aqui para a costura do entreperna, ó. Só posicionar aqui o entreperna da frente aqui com o das costas e venho aqui também encaixando e passando a costura até chegar na barra. Essa costura aqui também é com margem de 1 centímetro. Então, vai encaixando tudo certinho aqui, ó. Gosto muito de já encaixar aqui na parte da barra, para não retorcer nada, não ficar sobrando, né, tecido. Então, eu encaixo certinho e já venho costurando. Finalizando já aqui na barra. Ficou dessa forma, ó, certinho aqui o encaixe. Vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. E aqui o outro lado também ficou certinho. Tá assim agora a peça, vou separar e vou aqui para a parte do cós. Pro cós, eu vou posicionar aqui as duas partes, aqui tá com a entretela. Eu coloco sempre assim para cima, né? Quando eu deixo o cós assim só com a parte, com a entretela. Se vocês quiserem, pode colar a entretela nos dois. Eu acho até que fica melhor. Esse aqui, depois de pronto, eu vi que eu deveria ter colocado nas duas partes. Mas, geralmente assim, com uma parte também dá certo, né? Dependendo aí da espessura da entretela. Essa aqui é de tecido, não é muito grossa, mas deu certo também. Passada essa costura, vou virar aqui pro lado. Nesse caso, eu vou virar aqui a margem, ó, pro lado que tá com a entretela e vou passar o pesponto rente
desse lado da entretela, que é o que eu vou deixar para o lado interno da peça. Já passei aqui todo o pesponto rente, ficou assim certinho, ó. Agora eu preciso fazer isso mesmo para o outro lado e aproveitando eu vou também passar ferro para deixar bem certinho esse cós. Aqui eu já passei do outro lado, já passei ferro também, ó. O cós está certinho. Então, eu vou vir aqui, ó, passei também aqui a parte da calça, passei ferro abrindo as costuras. E para colocação do cós, eu vou abrir aqui o zíper, venho com o cós para posicionar aqui no centro-frente, vai ser costurado aqui essa parte que tá sem a entretela, posiciono deixando aqui, ó, 1 centímetro de margem para o acabamento depois. Então, é só posicionar aqui, vou alinhando o cós bem certinho com a cintura e passando a costura. Se você preferir, nessa parte aqui, você pode posicionar todo o cós colocando alfinetes e depois você vem passando a costura. Nesse caso aqui, eu já estou posicionando e costurando para dar uma agilizada aqui no nosso vídeo. Encaixando aqui, ó, certinho no gancho, né, das costas. Então, eu já venho passando a costura até finalizar aqui no meio costa. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, o cós. Vou fazer o mesmo aqui pro outro lado. Já costurei aqui do outro lado também. Essa parte aqui, eu costumo sempre subir o zíper para conferir, ó, se ficou aqui certinho, se ficou bem alinhado essas duas costuras. Nesse caso aqui, tá certinho também. Essa parte, eu vou abrir novamente aqui o zíper para fazer o acabamento. Essa parte aqui, ó, sempre vai sobrar mesmo, é por conta do espaçozinho da braguilha, né? Como eu corto os dois lados do cós igual, ele vai sobrar. Mas não tem problema nenhum, depois a gente só descarta, né? O cós, eu costumo dizer que ele não pode faltar, mas se ele sobrar um pouquinho, não tem problema nenhum. Dobrei aqui a lateral, ó, certinho. Agora é só passar uma costura reta. Passo aqui a costura na lateral toda do cós, ó, ficou dessa forma. E agora eu vou cortar esse excesso aqui. E vou cortar esse cantinho também. E agora já podemos desvirar aqui essa parte para ver se ficou tudo ok. E aí ficou assim, ó, o acabamento certinho. Eu vou repetir isso mesmo aqui pro outro lado. Repetir aqui a mesma coisa. Tô tirando aqui o excessozinho também, aqui do tecido, e desvirando. Veja que ficou da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Ficou aqui certinho, ó, as duas partes. Agora, eu vou aqui pro fechamento do gancho. Pro fechamento do gancho, agora vai ficar dessa forma. Vou iniciar no gancho frente. E venho subindo aqui com a costura, passando pelo entreperna e subindo aqui no gancho até finalizar no cós. Vou posicionar aqui certinho no gancho frente para iniciar a costura. Deixo aqui bem certinho, bem alinhado essas costuras do entreperna para bater certinho aqui costura com costura, isso é muito importante para o acabamento aqui da nossa peça. Venho alinhando aqui as duas partes do tecido e subindo com a costura em direção ao cós. Essa parte também, se você preferir, pode posicionar tudo antes, colocar alfinetes, passar até um alinhavo, né? Dependendo aí da sua dificuldade, se você for iniciante. Então, às vezes a gente faz aqui no vídeo dessa forma, mas é sempre bom lembrar que, principalmente para quem é iniciante, pode recorrer aos alfinetes, né? Pode recorrer a um alinhavo. Aqui essa parte, ó, do cós é muito importante deixar certinho também, batendo costura com costura. E aí, se precisar, coloca os alfinetes para ficar com acabamento legal aí a peça. Já estou finalizando aqui no cós. Vou mostrar como ficou. Ficou assim, ó, aqui por fora, tá certinho as costuras, ó, tá vendo?
Agora eu vou passar aqui mais 2 costuras de reforço para esse gancho. Passado aqui as costuras de reforço, passei mais 2 costuras e aproveitando já passei o overlock também aqui nessa parte do cós. Agora eu venho para o acabamento, que vai ser assim, ó, uma costura bem entre aqui a calça e o cós, no pezinho do cós. Aqui por dentro eu faço uma dobrinha, ó, nessa ponta para não ficar saindo depois. E aqui por cima eu venho passando essa costura. Ela é bem na divisão aqui, entre o cós e a calça. No final, ela fica praticamente invisível, tá? Não fica vendo aqui que tem a costura. Vai posicionando assim certinho, ó, arrumando bem certinho o cós e passando ela aqui abaixo. Se você preferir, pode passar também como um pesponto, né? Por cima do cós mesmo. Eu não gosto. Quando é esse estilo de peça, eu acho que essa costurazinha invisível, ela fica bem melhor. Fica um acabamento mais bonito. Aqui eu já tô finalizando do outro lado. Faço o retrocesso. Já vou mostrar aqui, ó. Ela fica praticamente invisível, só aqui por dentro que fica mostrando. E aqui eu vou continuar fazendo a barra. A barra vai ser aqui bem simples, estou colocando aqui para o lado avesso, que fica mais fácil. Vai ser bem simples, né? Só dobrar mesmo aqui a margem que eu deixei. E vou passando a costura aqui na altura do overlock. Esse processo aqui da barra, se você preferir, você pode ir marcando com a fita métrica. Pode passar ferro antes também, ajuda bastante, tá? Vou passando aqui uma voltinha completa em toda a barra da calça. Finalizado aqui, eu vou mostrar como ficou. Ficou assim, ó, costura simples mesmo. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E aqui eu vou fazer a riata. Para a riata é bem simples, ó. Faço 2 dobrinhas para o meio da tirinha. E venho passando aqui a costura de um lado. Vou continuar aqui em toda essa tira, fazendo a dobrinha e passando a costura. Finalizado aqui, eu viro e venho costurando o outro lado. Passado aqui a costura do outro lado, ficou assim. Agora eu vou cortar aqui, são 5 riatas que eu vou precisar. Vou medir aqui, ó. Deixo 1 centímetro passando aqui para cada lado do cós e vou cortar as 5 partes que eu preciso. E aí, ficou assim, ó. Tenho aqui todas. Para costurar, eu vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui próximo à nervura da frente, ó. Já venho passando uma costura. Faço o retrocesso. E agora eu vou virar aqui para a parte de cima. Vou deixar assim, alinhando bem certinho. Faço a dobrinha aqui da sobra para dentro. E venho passar a costura também. Passo a costura aqui certinho, fazendo o retrocesso, bem na bordinha mesmo da riata. Bem rente com o finalzinho do cós. E aí, ficou dessa forma, ó. Agora, aqui por dentro, eu vou cortar esse excesso. Tirando aqui o excesso, ficou assim certinho. Vou repetir isso aqui para as outras, eu vou posicionar as outras assim. Uma aqui próximo à pence das costas e uma no centro-costa. Então, vou fazer isso aqui com as outras 4, da mesma forma que eu fiz aqui com a primeira. Vou fazer as casas, colocar botão e volto para mostrar essa peça. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui dos bolsos. As reatas, né, com a nervura aqui na frente, nosso cós anatômico, ó, que veste super bem. Vou virar aqui a parte costa para vocês verem também que vestiu super bem, ó, inclusive o nosso cós anatômico, né? Então, eu amei o resultado dessa peça, espero muito que vocês tenham gostado.
Lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF, tem link aqui disponível no primeiro comentário do vídeo. Se você gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui abaixo me falando o que você achou do nosso conteúdo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.